As três rainhas da Bíblia: mistério, intriga e curiosidades sombrias. Bem-vindos ao nosso canal, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos explorar os segredos mais sombrios das três rainhas da Bíblia. Você sabe quem são? Se você já sabe, coloca aqui nos comentários, porque você vai ficar abismado com a história dessas mulheres. Prepare-se para mergulhar em um mundo de mistério, intriga e curiosidades sinistras que cercam essas figuras históricas. Nossa primeira rainha, Jezabel, conhecida por sua astúcia e crueldade. Ela é mencionada no livro de 1 Reis, capítulo 21, como uma mulher que conspirou para assassinar Nabote e tomar sua vinha. Mas o que levou Jezabel a tais extremos? Seria sua ambição desenfreada ou algo mais sombrio ainda? Jezabel foi uma das figuras mais notórias da Bíblia, conhecida por sua astúcia, crueldade e desejo implacável por poder. Ela era esposa do rei Acabe, que reinou sobre Israel durante um período turbulento. Jezabel era uma rainha fenícia, trazendo consigo suas próprias crenças e práticas religiosas, o que a tornava uma figura controversa dentro do reino de Israel. Sua história é contada no livro de 1 Reis, capítulo 16 ao 21. Jezabel é retratada como uma mulher ambiciosa e manipuladora, disposta a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Ela desempenhou um papel fundamental na promoção da adoração ao deus Baal em Israel, o que a colocou em conflito direto com o profeta Elias. Imagine a cena. Um dos eventos mais sombrios associados a Jezabel é o episódio envolvendo Nabote e sua vinha, narrado em 1 Reis 21. Nabote possuía uma vinha que estava próxima ao palácio do rei Acabe, e o rei desejava adquiri-la para expandir seus domínios. No entanto, Nabote recusou de a vender sua propriedade, pois ela fazia parte da herança de sua família. Jezabel, ao ver o desejo insatisfeito de seu marido, elaborou um plano diabólico para tomar a vinha de Nabote. Ela falsificou cartas em nome do rei, convocando anciões e nobres da cidade para um falso julgamento, no qual Nabote foi acusado falsamente de blasfêmia contra Deus e o rei. Nabote foi apedrejado até a morte, e Jezabel conseguiu assim tomar posse da vinha para seu marido. Este evento ilustra a crueldade e a manipulação de Jezabel em sua busca pelo poder e pela riqueza. Ela não hesitou em derramar sangue inocente para alcançar seus objetivos, revelando sua natureza vil e implacável. No entanto, a história de Jezabel também serve como um aviso sobre as consequências do pecado e da injustiça. Apesar de seu domínio temporário, Jezabel encontrou um fim trágico, sendo lançada pela janela do palácio e devorada por cães, conforme previsto pelo profeta Elias. Assim, a figura de Jezabel permanece como um exemplo sombrio de ambição desenfreada e crueldade na história bíblica, deixando uma marca indelével de sua presença sinistra. E falando um pouquinho mais sobre essa rainha, desde jovem, Jezabel foi ensinada a entender o poder e a política. Ela sabia que uma aliança matrimonial poderia fortalecer o reino de Israel e ampliar a influência de seu pai, o rei Etibal de Sidom. Jezabel não era apenas uma mulher bonita, mas também inteligente e ambiciosa, determinada a moldar o destino de seu povo. Ao casar-se com Acabe, Jezabel viu uma oportunidade de trazer a adoração a Baal para Israel, uma prática comum em sua terra natal, mas estranha aos israelitas. Ela desejava não apenas promover sua própria religião, mas também consolidar seu poder sobre o povo de Israel, através da influência sobre seu marido, o rei. Jezabel, ela era uma mulher de grande determinação e persuasão. Ela sabia como manipular Acabe e explorar suas fraquezas para alcançar seus objetivos. Com sua beleza cativante
e sua inteligência afiada, ela conquistou o coração do rei e logo se tornou uma figura dominante em seu reinado. Além disso, Jezabel era uma mulher de grandes riquezas e recursos. Ela trouxe consigo uma vasta fortuna, incluindo terras, joias e servos, que ajudaram a fortalecer ainda mais sua posição dentro do reino de Israel. Sua presença imponente e seu estilo de vida extravagante a tornaram uma figura polarizadora, admirada por alguns e temida por outros. No entanto, por trás de sua fachada de beleza e poder, Jezabel escondia uma escuridão interior. Sua ambição desenfreada e sua crueldade implacável a levaram a cometer atos terríveis em busca de poder e controle. Assim, o casamento de Jezabel com o rei Acabe foi muito mais do que uma simples união matrimonial. Foi o início de uma era de intriga, manipulação e opressão que deixou uma marca indelével na história de Israel. A história de Jezabel serve como um lembrete sombrio dos perigos, da ambição desenfreada e da falta de escrúpulos na busca pelo poder. Jezabel tinha uma ambição desmedida e uma determinação feroz em promover a adoração ao Deus de Baal em Israel, uma prática que era estranha aos israelitas. Ela via no rei Acabe um aliado poderoso para realizar seus planos audaciosos. Com sua persuasão habilidosa e seu charme irresistível, ela conquistou o coração do rei e logo se tornou uma figura dominante em seu reinado. No entanto, o episódio da vinha de Nabote revela a extensão da crueldade e ganância de Jezabel. Ela viu na vinha de Nabote uma oportunidade de expandir os domínios de seu marido e aumentar sua própria riqueza e influência. No entanto, Nabote recusou-se a vender sua propriedade, pois era parte da herança de sua família. Determinada a conseguir o que queria, Jezabel elaborou um plano astuto para tomar a vinha à força. Ela falsificou cartas em nome do rei, convocando testemunhas falsas para acusar Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei. Esse ato de manipulação e engano revelou a escuridão de sua alma e a extensão de sua crueldade em busca de poder e riqueza. O versículo bíblico em 1 Reis 21:19 descreve o momento em que o profeta Elias confronta Acabe sobre o pecado cometido por ele e sua esposa. Assim falarás a ele, assim diz o Senhor, porventura matastes e mais possuístes? Assim falará-lhes, dizendo-lhe, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue, sim, o teu. Esse versículo mostra a condenação divina sobre a injustiça cometida por Jezabel e Acabe e revela a justiça de Deus que eventualmente prevalece sobre os ímpios. A história de Jezabel e Acabe serve como um lembrete sombrio dos perigos da ambição desenfreada e da crueldade em busca do poder e das consequências terríveis que aguardam aqueles que se entregam à ganância e à injustiça. Em seguida, temos também Atalia, uma rainha cuja sede de poder a levou a cometer atos terríveis. Atalia é descrito no livro de 2 Reis capítulo 11 como uma mulher que matou todos os seus próprios filhos para manter seu domínio sobre o trono. O que levou Atalia a tal crueldade? Seria o medo da perda de poder ou algo mais sinistro e inexplicável? Atalia foi filha do rei Acabe e de sua esposa Jezabel. Essa relação é mencionada na Bíblia em 2 Reis 8:18, que diz: E andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era nora da casa de Acabe. Este versículo indica que Atalia seguiu os passos de sua mãe, Jezabel, e de seu pai. Acabe não pratica do mal aos olhos do Senhor. Sua ligação com a casa de Acabe a colocou em uma posição de influência e poder dentro do reino de Judá, o que eventualmente levou a cometer atos terríveis em busca de manter seu domínio sobre o trono.
Após a morte de seu marido, o rei Jeorão de Judá, e de seu filho mais velho, Atalia viu uma oportunidade de tomar o trono para si. Ela começou uma campanha brutal para eliminar todos os herdeiros legítimos, incluindo seus próprios netos, para consolidar seu poder sobre o reino de Judá. Que história intrigante, não é mesmo? Atalia não poupou esforços para garantir sua posição de autoridade, ordenando o assassinato frio de seus próprios descendentes. Ela não apenas mostrou crueldade, mas também determinação implacável em sua busca pelo poder. Seu reinado foi marcado por tirania e opressão sobre o povo de Judá. No entanto, um raio de esperança surgiu quando o sumo sacerdote Joiada, um homem fiel a Deus, decidiu agir. Ele escondeu o jovem herdeiro legítimo, Joás, no templo por 6 anos, protegendo-o da fúria assassina de Atalia. Joiada então liderou uma rebelião contra Atalia, revelando Joás como o verdadeiro herdeiro do trono. No 7º ano do seu reinado ilegítimo, Atalia foi confrontada com a justiça divina. Durante a coroação de Joás, ela foi presa e executada por ordem do sumo sacerdote Joiada. Sua morte marcou o fim de um reinado marcado pela crueldade e injustiça. A história de Atalia serve como um lembrete sombrio dos perigos do poder desenfreado e da sede de controle. Sua crueldade e ambição a levaram a cometer atos terríveis contra sua própria família e seu povo. No entanto, sua queda também destaca a justiça divina que eventualmente prevalece sobre os tiranos e opressores. Assim, a figura de Atalia permanece como um exemplo sombrio de como a busca pelo poder pode corromper e destruir, deixando um legado de trevas e tragédias. Por fim, não podemos esquecer de Herodias, cuja história é contada no Novo Testamento. Ela é conhecida por sua influência sobre o rei Herodes e sua demanda pela cabeça de João Batista. Herodias, uma mulher manipuladora e sedenta por vingança, cujos desejos levaram à execução de um homem santo. Claro, vamos explorar mais detalhes sobre a intrigante história de Herodias. Ela é conhecida principalmente por seu papel no episódio envolvendo a execução de João Batista, como relatado nos evangelhos de Mateus, capítulo 14, versículo 1 ao 12, e Marcos, capítulo 16, verso 14 ao 29. Ela era esposa de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e Pereira. E sua história é marcada pela intriga e pela vingança. Herodias é descrita como uma mulher manipuladora e ambiciosa, determinada a usar sua posição para alcançar seus próprios objetivos, mesmo que isso signifique recorrer a meios desonestos e cruéis. O conflito entre Herodias e João Batista começou quando o profeta denunciou publicamente o relacionamento ilícito entre Herodes Antipas e sua cunhada Herodias. João Batista condenou esse relacionamento como contrário à lei de Deus e à moralidade. Herodias, enfurecida com as críticas públicas do profeta, nutre um profundo ódio por ele e buscou vingança a todo custo. O momento decisivo ocorreu durante uma festa extravagante organizada por Herodes Antipas, na qual a filha de Herodias, Salomé, realizou uma dança que encantou o tetrarca. Em um gesto de generosidade, Herodes prometeu a Salomé conceder-lhe qualquer coisa que ela pedisse, até metade do seu reino. Influenciada por sua mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, encurralado por sua própria promessa diante de seus convidados e incapaz de enfrentar a humilhação pública, ordenou que João fosse decapitado. Assim, Herodias alcançou sua vingança cruel contra João Batista, eliminando aquele que ousou condenar seus pecados. E
confrontar seu estilo de vida ímpio. A história de Herodias serve como um aviso sobre os perigos da ambição desenfreada e da sede de poder. Sua influência corruptora levou à morte de um homem justo, demonstrando o quanto a busca pelo poder pode corromper e destruir vidas. No entanto, também é uma lembrança da justiça divina que eventualmente prevalece. Embora Herodias tenha temporariamente alcançado sua vingança, sua história termina com a promessa de um julgamento divino sobre aqueles que praticam o mal. Assim, a figura de Herodias permanece como um exemplo sombrio de como a busca implacável por poder pode levar a atos de crueldade e injustiça, deixando um legado de tragédia e também destruição. As histórias de Jezabel, Atalia e Herodias estão repletas de mentiras e enganos que levaram à destruição de suas próprias famílias. Jezabel, com sua astúcia e crueldade, tramou uma série de enganos para alcançar seus objetivos. Um dos exemplos mais marcantes foi o episódio envolvendo Nabote e a sua vinha. Ela falsificou cartas em nome do rei Acabe, convocando testemunhas falsas para acusar Nabote de blasfêmia e assim levá-lo à morte. Essa mentira enganadora resultou na perda da vida de um homem inocente e na posse injusta da vinha para Jezabel e seu marido. Atalia, por sua vez, mergulhou em um mar de mentiras. Para manter seu domínio sobre o trono de Judá, ela ordenou o assassinato brutal de seus próprios descendentes, incluindo seus netos, para evitar qualquer ameaça ao seu poder. Sua busca desenfreada pelo controle a levou a enganar e manipular até mesmo aqueles que estavam mais próximas dela, resultando em uma espiral de destruição e traição dentro de sua própria família. Herodias, com sua astúcia e ambição, também recorreu à mentira e ao engano para alcançar seus objetivos. Ela conspirou com sua filha Salomé para manipular Herodes Antipas durante uma festa e obter a execução de João Batista. Ao enganar Herodes com a dança de Salomé e induzi-lo a fazer uma promessa diante de seus convidados, Herodias conseguiu que sua vingança contra João fosse concretizada. Essas três mulheres da Bíblia demonstram como a mentira e o engano podem ser usados como ferramentas para alcançar o poder e destruir aqueles que se interpõem no caminho. Suas histórias sombrias servem como lembretes poderosos dos perigos da manipulação e da falta de integridade, destacando as consequências devastadoras que podem resultar do uso desonesto da mentira para alcançar objetivos egoístas. Enquanto exploramos essas histórias sombrias, somos confrontados com o lado mais negro da natureza humana. O poder e a ambição desenfreada podem levar até mesmo as mais poderosas rainhas a cometer atos impensáveis. Mas, mesmo nas sombras, há sempre luz. Que essas histórias nos sirvam como lembrete de que mesmo nas situações mais sombrias, a esperança e a redenção podem ser encontradas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo mundo intrigante das três rainhas da Bíblia. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos emocionantes como esse. Deus te abençoe e até a próxima. Um forte abraço.